Shalom, queridos! Estamos no dia 14 de setembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 18 de Elu do ano 5782. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá, onde semana após semana, estamos compartilhando e trazendo a exposição, trazendo um resumo com aplicações práticas para as nossas vidas de toda a porção semanal, de toda paraxá semanal. Sempre importante, eu gosto muito de frisar isso, que toda a exposição da paraxá que nós realizamos aqui no Compartilhando a Torá tem uma relação, um direcionamento para a vida espiritual de um Benei Noach. Então, se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e com orientação rabínica, sem sombra de dúvida, juntos nós vamos crescer no nosso propósito, que é guardar as 7 leis espirituais e as suas derivações, e nesse sentido nós estaremos transformando este mundo em um lar do Eterno. Queridos, o tema que nós vamos estudar nessa noite é um tema muito interessante, dentro da paraxá Kitavô. E o tema que eu gostaria de trazer aqui a exposição é o seguinte: focados em uma missão. Vou repetir: focados em uma missão. E eu quero te perguntar nesse exato momento: tudo aquilo que você faz de planejamento, você é focado em concretizar aquele planejamento? Quais ações você está realizando para chegar no seu estado desejado? Você tem colocado propósitos na sua vida, metas? Se sim, quais ações você tem realizadas durante o dia a dia para alcançar este estado desejado? Então nós vamos falar sobre esse tema, focados em uma missão. E para nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa que tem relação com a nossa evolução, até porque Hashem deseja que nós sempre evoluímos. Então eu quero trazer aqui uma pesquisa que eu achei muito interessante e tem uma correlação com esse tema, focados em uma missão. Olha que interessante. Quando nós pensamos em atingir uma meta, em atingir um propósito ou um estado desejado, geralmente algumas coisas começam a nos travar. Por exemplo, 30% tem relação com a nossa genética. Então, muitas vezes, nós não conseguimos atingir aquele propósito porque 30% da nossa vida, porque 30% de nós está relacionado com a genética e a genética acaba nos tornando incapazes de chegar àquele estado desejado. Muito bem, 20% é o meio ambiente, é aquele local a qual nós estamos inseridos. E isso tem uma influência muito grande para nós alcançarmos aquele estado desejado. Muitas vezes nós colocamos propósitos, colocamos metas, mas não conseguimos alcançar aquele estado desejado. Isso, segundo essa pesquisa, pode ter relação com a genética, 30%, e 20% pelo meio ambiente. Talvez influências de pessoas que estão perto de você, sistema educacional, influência familiar, pode travar você de chegar em um estado desejado. Porém, olha que interessante, 50% está relacionado com o estilo de vida. Então, isso significa
que eu tenho livre-arbítrio. Isso significa que eu faço as minhas escolhas para chegar naquele estado desejado. Então, olha que interessante. Precisamos compreender isso, que 50% para nós chegarmos naquele estado, naquele propósito, depende de nós, segundo a pesquisa que eu vos trago aqui. Interessante. Nessa pesquisa diz que 50% para nós chegarmos no nosso estado desejado depende das nossas ações. Então, hoje eu quero falar sobre esse tema, focados em uma missão. Queridos, muito bem, vamos entender aqui o nome dessa paraxá, algumas informações da nossa paraxá semanal. A paraxá que nós estamos estudando, ela se chama Kitavô. O nome da paraxá, Kitavô, tem uma relação com a entrega, com o procedimento de fazer uma oferta a Hashem. Então, Kitavô significa quando você entrar, que é uma referência de como proceder na oferta das primícias quando os Benei Israel entrarem na terra de Israel. Essa paraxá, queridos, para efeito de conhecimento, ela contém 122 versículos, e quando nós lemos essa paraxá, nós percebemos que ela contém 6 mandamentos, 6 mitzvot. E para efeito de conhecimento, a nossa paraxá semanal, a nossa porção semanal, ela abrange do capítulo 26, versículo 1, até o capítulo 29, versículo de número 8, do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. E o nosso propósito aqui, como eu sempre digo, é nós estudarmos a paraxá e tirarmos sempre uma lição prática para as nossas vidas. Então, bora para a Torá. Como começa, amados, essa paraxá? Então agora vamos partir para a leitura da Torá. Como começa a nossa paraxá semanal? Kitavô. E quando entrares. Muito bem. Então vem a Torá e nos diz aqui em Devarim, em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1, as seguintes palavras. O que ocorrerá é que ao entrar na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como uma herança, você tomará posse dela e se estabelecerá nela. Então você tomará, versículo 2, então você tomará dos primeiros frutos dentre cada fruto do solo que você colheu, da terra que Hashem, seu Deus, está dando a você. Você os colocará em um cesto e irá para o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer seu nome repousar. Então, por enquanto, Deuteronômio, Devarim, capítulo de número 26, somente o versículo de número 1. Amados, nós estamos percebendo uma coisa interessante aqui. Nós estamos percebendo que no início dessa paraxá, amados, acontece uma forte concentração em um único mandamento. E qual é a concentração? Qual é o mandamento em questão? Nós estamos percebendo que o mandamento, a mitzvah, é levar os primeiros frutos ao local que Hashem escolher, na ocasião o tabernáculo e posteriormente o templo em Jerusalém, quando mesmo, evidentemente, quando for construído. Então nós vamos perceber essa verdade tanto no versículo 1 como no versículo de número 2. O versículo 1, amados, nos diz as seguintes palavras: quando você entrar, Kitavô, você fará isso. E interessante, qual é a explicação que nós temos desse vocabulário Kitavô, quando entrar? Qual que é a explicação que nós temos? O Rashi vem
e nos explica o significado do versículo de número 1. Quando você entrar, conquistar e dividir a terra, aí sim vocês começarão a cumprir esse mandamento, essa mitzvah. Então, quando nós lemos aqui o versículo de número 1, queridos, em Deuteronômio, capítulo 26, onde diz a Torá, o que ocorrerá é que ao entrar na terra, repare bem, ao entrar na terra, esse termo ao entrar na terra, kitavô, segundo o Rashi, tem um significado. O Rashi nos diz que quando entrar aqui, significa quando entrares na terra, conquistares a terra e dividires a terra entre as tribos. Então, este é o significado de quando entrar. O povo de Israel só pode considerar que entrou na terra quando eles entrarem na terra, conquistarem a terra e dividirem a terra entre as tribos. Nesse sentido, tecnicamente, de acordo com a Torá e segundo o Rashi, eles de fato entraram na terra. Repare bem, amados, que para cumprir essa mitzvah dos versos 1 e do versículo 1 e do versículo 2, para cumprir este mandamento, para cumprir essa mitzvah, eles deveriam entrar e estar totalmente envolvidos na terra. Só poderiam cumprir essa mitzvah, este mandamento, repito, se eles entrassem e estivessem totalmente envolvidos na terra. E o que isto significa, queridos, em termos práticos? Significa, olha que interessante, significa que para nós cumprirmos uma mitzvah, o mandamento a Hashem, devemos estar dentro, envolvidos 100%. Devemos amar Hashem com todo o nosso entendimento. Não dá para cumprir uma mitzvah, não dá para fazermos um serviço a Hashem se nós não entrarmos 100% de alma e de coração. Essa é uma lição maravilhosa que nós tiramos logo no início dessa paraxá. E quando nós falamos, queridos, em entrarmos e estarmos 100% dentro daquilo que a Torá nos pede, o Humash nos traz alguns esclarecimentos. Então, quando nós falamos, olha, eu preciso estar 100% dentro, eu preciso verdadeiramente entrar nesse propósito, então veja o que o Humash nos traz sobre essa questão de estarmos totalmente envolvidos com Hashem. Por exemplo, pergunta o Humash, se uma pessoa colocar a mão dentro do quarto, ela entrou no quarto? O que você acha? Eu coloquei só minha mão dentro do meu quarto. Eu posso considerar que eu entrei totalmente no quarto? É lógico que não. Só minha mão, ela entrou no quarto, queridos. Agora, se a pessoa colocar a maior parte do corpo dentro do quarto, será que nós podemos considerar que essa pessoa entrou no quarto? É evidente que não. Ela entrou uma parte do corpo no quarto, mas ela não entrou totalmente. Então, nós consideramos que ela não entrou totalmente. Agora, veja bem. A verdade é, só podemos considerar que ela, de fato, entrou no quarto se todo o seu corpo entrou inteiro. Essa é a grande verdade. O Talmud diz, em Shulim 32b, uma entrada parcial não é uma entrada total. E com isso nós entendemos que precisamos entrar totalmente no propósito que Hashem quer de nós. Então, qual o significado, queridos,
de entrar no versículo 1, porque vem a Torá e nos diz: o que ocorrerá é que ao entrar na terra. Então, o que significa o entrar aqui no versículo 1? O Rashi, ele nos explica que entrar aqui no texto significa quando eles, o povo de Israel, entrarem, conquistarem e dividirem a terra. Esse é o significado segundo o Rashi. Nesse sentido, amados, a mitzvah só será executada quando eles, o povo de Israel, entrarem totalmente na terra. E para conseguir cumprir, com certeza, eles precisam entrar. Olha que interessante. Nós estamos diante de uma mitzvah em Devarim 26, onde o Eterno está dizendo para eles: quando vocês entrarem, e entrar aqui, segundo o Rashi, é entrar, conquistar a terra, dividir a terra entre as tribos, e depois vocês vão começar a cumprir essa mitzvah. Então, uma lição prática para nós. Para cumprir o mandamento, para fazer um serviço ao Eterno, precisamos entrar. Precisamos estar 100% naquele propósito, naquela missão. E qual que é a lição que a Torá está nos ensinando aqui? É que nós, de fato, precisamos entrar totalmente e com todo o coração e fazermos aquilo que agrada Hashem. Então a Torá, queridos, ela vem e nos traz uma grande lição sobre esta porção, sobre esta paraxá. Nós podemos aprender uma grande lição aqui, lembrando que nós estamos falando sobre o seguinte tema: focados em uma missão. E é lógico que para nós cumprirmos a nossa missão, precisamos entrar. Precisamos, não podemos ser parcial. Precisamos estar totalmente envolvidos no nosso propósito e na nossa missão. É essa a lição que a Torá ela está nos ensinando. Então vem a Torá em Devarim, capítulo 6, versículo 5, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e nos traz essa grande verdade: ame a Hashem, seu Deus, com todo o teu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder. Então nós percebemos, amados, que nós precisamos estar focado na nossa missão. Claro, para nós, Benenoah, as 7 leis espirituais e as suas derivações. E a Torá nos diz que nós devemos amar Hashem com todo o nosso coração e com toda a nossa alma e com todo o nosso poder. Devarim, capítulo 6, versículo 5. Nós enxergamos, a grande verdade, amados, é que nós enxergamos aqui nessa paraxá o poder da entrega. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos vestir a camisa, nós precisamos entrar 100%. Nós precisamos não entrar só com a mão no quarto, mas precisamos entrar na nossa totalidade no quarto. Precisamos nos envolver. Essa é a lição que a paraxá está nos ensinando. Quando entrares, aí sim vocês vão começar a praticar essa mitzvah, este mandamento. Que coisa maravilhosa. Que princípio lindo nós estamos aprendendo aqui. E aí, queridos, quando uma pessoa ela entra completamente em tudo o que ela faz, há uma mudança qualitativa na vida da pessoa. Quando a pessoa ela está focada, está naquela missão, está naquele propósito, e ela toma ações para viver aquela missão, a informação que nós temos e a lição que nós aprendemos que é uma mudança qualitativa na vida dessa pessoa. Então, nesse sentido, nós temos aprendido aqui
dentro do versículo 1 de Devarim, capítulo 26, nós temos aprendido que devemos entrar. Ao entrar na terra, Kitavô, essa é a grande lição que nós estamos aprendendo aqui. Agora, uma coisa é nós precisamos tomar cuidado. Realmente, eu preciso estar focado, eu preciso entrar na terra para começar a cumprir a mitzvah. Eu não posso eu não posso cumprir uma mitzvah, eu não posso cumprir um mandamento se não entrar com foco e com propósito e de coração. Então, olha que interessante, amados. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que existem propósitos e precisamos focar neste propósito. Porém, existe um alerta para nós. Existem distrações e nós precisamos afastá-las de nós. O Humash, ele nos orienta a nós tomarmos cuidado com as distrações. Por exemplo, vem o Humash e nos dá os seguintes conselhos. Renuncie qualquer preocupação ou interesse quando for mergulhar em uma atividade. Olha que interessante. Então, quando você tem uma missão, tem um propósito, tem um desejo, tem um alvo a ser alcançado, o Humash nos ensina. Quando você mergulhar em uma atividade, renuncie qualquer preocupação. Porque nesse sentido, você vai alcançar o seu estado desejado. Então vem a Torá e vem o Humash e nos diz: dedique-se ao assunto com devoção. Se é uma mitzvah, vai e faça. Olha que interessante. Dedique-se ao assunto com devoção. Se é uma mitzvah, faça. Dessa forma, nós vamos estar cumprindo a nossa missão. Então, nós percebemos que precisamos entrar 100%, precisamos amar Hashem com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso poder, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, Devarim capítulo 6, verso 5. Porém, precisamos tomar cuidado com as distrações que vêm para atrapalhar a nossa missão, o nosso propósito de alcançarmos aquele estado, aquele propósito desejado que o Eterno tem para nós, amados. Então, precisamos tomar cuidado com as distrações. Eu sempre, quando acordo de manhã, eu começo a fazer as minhas preces dentro do Sidur. Já acordamos ali na cama e, como é conhecimento dos amados, nós fazemos ali o Modé Ani. Agradeço a Ti, ó Deus, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a Tua confiança. Porém, quando nós começamos ali a fazer as preces, pelo menos isso acontece comigo. Nós estamos ali fazendo as preces do Sidur, recitando os salmos, as bênçãos, e de repente a mente começa a vagar, a mente começa a ir para longe. Então você tem que trazer a sua mente ali nas orações do Sidur. E é uma luta constante, porque as distrações, elas aparecem em nossas vidas para tirar nosso foco, para tirar o nosso propósito de alcançarmos aquele propósito que Hashem tem para nós, amados. Então, uma das lições que eu aprendo aqui nessa porção, nessa paraxá, tem a ver com a nossa missão. Nós não podemos deixar as distrações atrapalhar o nosso foco. Então, entrar no versículo 1 emite para nós essa grande lição. Precisamos ter foco e não deixar as distrações atrapalhar os propósitos que Hashem tem para as nossas vidas. Embora, queridos, aparece tantas coisas para nos distrair, nós precisamos colocar a nossa alma nas entradas. Em tudo aquilo que fazemos, precisamos
entrar, como diz Devarim, capítulo 26, versículo de número 1. Nós devemos entrar. Entrar em cada mitzvah que realizamos para Hashem. Cada ato com o qual servimos ao Eterno, nós precisamos entrar. Essa é a lição. Os nossos olhos, eles precisam estar em Hashem. Como diz o Telehim, capítulo 25, versículo 15, os meus olhos estão continuamente no Eterno, pois Ele tirará os meus pés da rede. Veja, queridos, a nossa paraxá vem, a Torá vem e está dizendo para nós, ao entrar, versículo 1, o que ocorrerá é que ao entrar na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você como uma herança, você tomará posse dela e se estabelecerá nela. Deuteronômio 26:1. Então, o significado de entrar, pensando numa aplicação prática, é se envolver, é estar focado, é se entregar, é amar Hashem com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força. Essa é a lição que nós estamos aprendendo aqui, amados. Então, o povo de Israel, para cumprir essa mitzvah, que nós estamos vendo aqui na Paraxá de Kitavô, na Aliá número 1, na leitura número 1, para eles conseguirem praticar essa mitzvah, de fato, eles deveriam fazer o exercício, ter uma ação, ter movimentações e entrar na terra. Só entrando eles iriam conseguir realizar essa mitzvah. E aí a lição fica bem clara para nós, que precisamos sim entrar, se esforçar, colocarmos ações em práticas para alcançarmos aquela missão, aquele propósito e aquele estado desejado que a Torá tem para nós. E aí, queridos, a pergunta: qual era a mitzvah? Qual era o mandamento que Hashem pediu para eles realizarem aqui em Deuteronômio capítulo 26? O que o Eterno está pedindo para eles realizarem? Quando nós lemos aqui a Torá, em Devarim, capítulo 26 para baixo, nós vamos perceber que eles deveriam pegar e selecionar os primeiros frutos. Essa mitzvah é conhecida, amados, como bicurim, primícias. Então era isso que eles deveriam fazer. Vem a Torá em Deuteronômio 26, versículo 2 e nos diz: então você tomará dos primeiros frutos dentre cada fruto do solo, que você colheu da terra que Hashem, seu Deus, está dando a você. Você os colocará em um cesto e irá para o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá para fazer seu nome repousar. Então, olha que interessante. Eles deveriam pegar os primeiros frutos e levar no local onde Hashem iria mostrar para eles. Nós sabemos que era o templo sagrado. E aí, queridos, nós aprendemos com o Midrash que após eles terem entrado na terra, porque só entrando é que eles deveriam cumprir. Quando eles entrassem na terra, o agricultor levava as primícias, as frutas maduras, para o templo. Essas frutas eram entregues, amados, ao Kohen, ao sacerdote. Nessa entrega era realizada uma declaração, nós vemos aqui, podemos perceber isso aqui um pouco para baixo, era feita uma declaração de gratidão a Hashem. Agora veja bem, quando nós lemos aqui, nós estamos percebendo que tinha um envolvimento da pessoa
para cumprir este mandamento. A Torá está nos dizendo que precisamos estarmos dentro. Precisamos entrar se quisermos agradar o Eterno. Quando lemos a Paraxá, nós percebemos que o processo de preparação para cumprir essa mitzvah já nos emite um grande princípio. Precisamos colocar alma naquilo que fazemos para Hashem. O agricultor, quando percebia que o fruto estava amadurecendo, ele colocava uma fita e ele dizia: esse é bicurim, premissas. Então olha que interessante, amados. A gente percebe que para realizar essa mitzvah era necessário ações. Então o agricultor, ele começava a observar ali os frutos e percebia que um fruto já estava em processo de amadurecimento. Então o agricultor, ele pegava uma fita e identificava aquele fruto e dizia: é bicurim, é primícias, é para cumprir a mitzvah, é para o Eterno. Ação. Repare bem, para cumprir mitzvah, para alcançarmos o nosso estado desejado, precisamos termos ações. É isso que a Torá está nos ensinando. Quando lemos, queridos, essa paraxá, nós percebemos que quando as frutas, que todas as frutas, aliás, eram colocadas em um cesto, isso exige ação. Pegar frutas, colocar no cesto. Eles tinham que entrar de cabeça para cumprir essa mitzvah. Eu não sei se você está reparando, mas para cumprir a mitzvah das primícias, para cumprir a mitzvah do bicurim, era necessário ações. Identificar a fruta, colocar a fruta no cesto. Essa cesta era levada no Beit Hamikdash, era levada no Templo de Jerusalém. Ações. Então nós percebemos que ninguém vai conseguir cumprir mitzvah sem ação. Toda mitzvah exige ação. Interessante, vários habitantes se reuniam e viajavam para Jerusalém. Nessa viagem havia acompanhamento musical. Era uma alegria tremenda, queridos. Eles iam para Jerusalém para cumprir a mitzvah que Hashem está pedindo aqui em Devarim, capítulo 26. E os viajantes, no meio dessa viagem, eles recitavam: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Telehim 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Quando eles chegavam lá em Jerusalém, eles ofereciam seus bicurim a Hashem. Lá, eles faziam a seguinte declaração. Deuteronômio, capítulo 26, versículo de número 5. Você proclamará e dirá diante de Hashem, seu Deus: o arameu quis destruir meu pai, que desceu para o Egito e viveu ali em uma pequena família. Mas ele se tornou uma nação grande, poderosa e populosa ali. Os egípcios nos trataram cruelmente e nos afligiram, e impuseram um trabalho pesado sobre nós. Nós clamamos a Hashem, o Deus dos nossos pais, e Deus escutou nossa voz e viu nosso sofrimento, nossa labuta e nossa opressão. Deus nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, com grande temor e com sinais e milagres. Ele nos trouxe para este lugar, ele nos deu esta terra,
uma terra onde flui leite e mel. Eu agora trago aqui as primícias do solo que o Senhor Deus me deu. Então você o colocará diante de Hashem, seu Deus, e você se prostrará diante de Hashem, seu Deus. Então, quando, amados, eles chegassem em Jerusalém, eles deveriam recitar essa gratidão ao Eterno. Para cumprir a mitzvah, exige ação. Então, repare bem, tudo começava lá no campo, fruta em processo de amadurecimento, o agricultor ia lá, identificava a fruta, ação, colhia a fruta, ação, organizava dentro do cesto, ação, eles viajavam até Jerusalém, ação, colocavam o cesto nas costas, ação, oferecia a Hashem, ação, e tudo isso eles faziam com alegria, recitando o Telerim 122:1. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Nós percebemos aqui, queridos, que para cumprir a mitzvah, era necessário eles entrarem na terra. E esta é a lição, é o tema que nós estamos falando desde o início do nosso estudo, focados em uma missão. Isso significa, amados, que para nós cumprirmos a mitzvah, para nós cumprirmos a nossa missão, nós precisamos entrar. Kitavô, ao entrares na terra, Kitavô, nós precisamos entrar, precisamos nos envolver, precisamos conectar com Hashem, precisamos estar conectados com a Torá, precisamos estar 100% envolvidos com a Torá e com a vontade de Hashem. E aí, queridos, temos algumas lições para as nossas vidas. Você entrou de vez no seu casamento? Você entrou de vez para educar seus filhos na Torá, para ser um pilar na sua casa para a sua esposa? Você entrou 100% no teu casamento? Como está o teu casamento? Você entrou 100% na sua profissão? O quanto você se dedica à sua profissão, ao conhecimento da sua profissão? Você entrou 100% na sua vida espiritual? Como estão as suas preces semanais, a leitura da Torá? Como está a sua vida espiritual em relação às 7 leis Beninoah e as suas derivações? Qual lei você precisa praticar entrando 100% de coração nela? Qual lei você precisa melhorar para trazer e para fazer desse mundo a morada do Eterno? Queridos, nós precisamos entrar 100%. Precisamos entrar nessa missão que o Eterno tem para nós. O Eterno nos iluminou. Temos o privilégio de conhecermos a Torá, de conhecermos as suas 7 leis e as suas derivações. E é tempo de nós, Beninoah, levantarmos a bandeira e mostrar que o Eterno é um, e naquele dia o seu nome será um. Chegou o tempo de nós impactarmos as nossas famílias, impactarmos os